iria espalhar o evangelho por todo mundo. Isso é uma concepção completamente errada, porque Jesus, no final dos evangelhos, sempre liberava a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então o evangelho está excedendo ali fronteiras, classes sociais e etnias. Ele é tanto para gregos, gentios, escravos ou livres. Mas o que acontece é que o evangelho não é recebido por aquele povo. Na verdade, a priori ele vem, o povo em pequena parcela recebe, mas o regurgita, o vomita, não aceita. Não à toa João começa o seu evangelho no capítulo 1 dizendo que ele veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, você entende por que o evangelho ele sai da região da Judeia, ali atual Palestina, e ele se espalha pelo todo o Império Romano. Nesse enclave da igreja judia e gentia, Deus começa a mostrar que ele não veio apenas para o judeu. Existe uma barreira cultural, o judeu não se mistura. É uma barreira totalmente cultural. E Deus não estabeleceu isso, era algo entre eles. Então, levanta-se um cara chamado Cornélio, que é o primeiro pontapé na porta que Deus está dizendo que ele está mudando a configuração do sistema. Já se cumpriu em Jesus. Mas a grande tacada, a grande explosão é quando um jovem de nome Estevão, lá no capítulo 7, apresenta o seu testemunho perante o Sinédrio e ele é consequentemente morto. Aquilo ali marca uma grande perseguição na igreja. Os cristãos se espalham pelas regiões circunvizinhas e com eles levam a mensagem. Então, dessa forma, o evangelho começa a alcançar as regiões mais distantes do império. A igreja ela chega até os gentios. Só que Deus precisava de uma bomba atômica para poder espalhar o evangelho. É nesse íntere que aparece um moço, um moleque, um rapazinho novo chamado Saulo. Só que o que eu quero que você entenda? Saulo está em maus lençóis no capítulo 26. Saulo ele foi preso porque ele provocou uma grande confusão no Sinédrio. Ele foi preso por pregar o evangelho. Ele está perante o Sinédrio. O Sinédrio, para você que não está familiarizado, é como se fosse um parlamento. Se reúne as autoridades judias para julgar alguma coisa. E no meio da briga, Saulo é muito esperto, ele joga uma questão teológica no meio. Ali há saduceus e fariseus, eles brigam contra a ressurreição. Um fala que não há ressurreição, outro fala que há. Então ele joga para poder escapar do centro da briga e começa uma briga parecendo estádio de futebol, final de Corinthians e Palmeiras, sabe? Só quer pegar um na gola do outro. Então o furdúncio é tão grande que o procurador da época, Roma ela tinha os seus autoridades locais para poder evitar revoltas contra o império, e o procurador chamado Félix, ele é convocado para poder atender Paulo. Porque quem que é esse cara que está causando tanta confusão no meu quintal? Ele pega Paulo e vai julgá-lo. Paulo pede para ser julgado por ele porque ele tem direito enquanto cidadão romano. E Paulo, ele não tem o seu pedido aceito. Ele é colocado na geladeira, ele é esquecido no cárcere durante 2 anos. O seu processo muda de autoridade, um outro procurador assume chamado Festo. E Festo é um cara novo, então para evitar dor de cabeça com os judeus, ele mantém Paulo preso. Então Paulo continua preso para evitar qualquer tipo de convulsão social. Então passa ali um rei chamado Agripa II. Se você não sabe quem que é Agripa II, Agripa ele é filho de Herodes Agripa I. Sabe o rei que morreu comido de bicho? Tem até uma música sobre ele, conhecem? Ele é filho desse cara. Então Agripa está passando ali, dando um rolê, e Festo fala: tem um cara que está me dando confusão, eu sou novo aqui na firma, eu sou novo aqui, eu queria um suporte, porque você está familiarizado com esse povo. E Agripa fala: me dá ele para eu ver qual que é a causa dele, se ele está realmente passível de punição ou não. Então Paulo se apresenta perante Agripa, e o capítulo 26 é essa sessão de julgamento de Paulo perante Agripa. E Paulo ele apresenta a sua causa perante ele. Ele fala que ele foi transformado pelo evangelho. Ele prega o Jesus, alguns falam que não ressuscitou, mas ele fala: ressuscitou sim. E é por ele que eu vivo e prego o meu evangelho e gasto a minha vida. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: em todo esse contexto, Paulo ele não começou como um cristão. Paulo ele não começou como crente, ele não começou como alguém convertido.
Se você pega o capítulo 7 de Atos, Paulo ele é um completo, absoluto e dedicado inimigo da igreja. Paulo é um completo inimigo de Cristo, porque ao perseguir a igreja, ele está perseguindo a Jesus. Cristo falou: se receberes um desses pequeninos, recebes a mim. Nós somos a extensão de Deus na terra. Então, quando Paulo persegue a igreja, ele está automaticamente perseguindo a Cristo. Então, Paulo, se você for no capítulo 9, versículo 1, fala que Paulo, ele respirava ameaças de morte contra a igreja do Senhor. Esse cara que compactuou com a morte de cristãos, de repente, ele aparece no capítulo 26, sendo julgado por autoridade, por defendê-la. Paulo, que odiava a Cristo, alguns capítulos na frente, aparecia sendo acusado e até ameaçado de morte por pregá-lo. A grande pergunta é: o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa radical aconteceu. E no final do capítulo, no versículo 19, Paulo só diz: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E esse, inclusive, é o tema da minha mensagem, e eu queria que nós refletíssemos sobre isso, de forma honesta, não automática, de forma sincera. O que Paulo viu? O que foi que Paulo enxergou para mudar completamente a sua natureza e o seu alinhamento? Alguma coisa aconteceu com esse homem e foi muito radical. Amém? Vamos então nos debruçar sobre o texto. Até aqui todo mundo bem? Todo mundo me entendendo? Sim? Não deixa a chuva te pegar, esse som é maligno, ele tenta tirar a sua atenção, tá? Esse som é bom para dormir. E diz assim, gente, eu queria que nós voltássemos ainda no capítulo 26, vamos devorar esse texto aqui, tá? No versículo 9 ao 11. Queria que projetasse para a gente, por favor. Diz assim: eu também estava convencido, Paulo falando, de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e voltava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes ia de uma sinagoga a outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Na minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Então a gente vê aqui um cara que ele é completamente um inimigo declarado da igreja do Senhor, tá? Mas quem que é Paulo? Não precisa abrir. No capítulo 22, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, Paulo está apresentando o discurso de defesa e ele começa com o seu testemunho. Ele fala o seguinte: então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei dos nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesse dia. Então, eu queria que você, de início, já botasse na sua cabeça: Paulo era um cara singular. Paulo era um cara completamente fora da curva. Paulo era um cara excelente no ponto de vista intelectual e religioso. Ele era uma figura que seria muito visada, muito. E você pega pelo seu mestre. Quem que é Gamaliel? Eu nunca ouvi falar desse cara, é uma vez só que ele aparece na Bíblia. Entenda uma coisa: para um mestre judeu, um rabino, chamar um moleque para andar com ele, é porque o moleque não é qualquer coisa. Ele viu um potencial muito importante naquele menino. Geralmente eles passavam por um lugar, viam o jovem que se destacava e chamavam eles para caminhar com ele, e ali ia ensinando ele na Torá segundo a lei. Ele ia aprendendo desde novinho. Para isso acontecer, o moleque não tinha que ser qualquer um, não tinha que ser qualquer coisa. Paulo, ele havia nascido na cidade de Tarso. Tarso fica ali no sul da Ásia Menor, onde é mais ou menos a Turquia hoje, e era uma importante rota comercial. Por ser uma importante rota comercial, você tinha um fluxo de pessoas e comércio muito grande. Então Paulo, ele sabia lidar com cultura estrangeira, ele era versado no grego. Ele falava tanto o seu idioma natural, como também o grego, que era como se fosse o inglês da época ali. Era o idioma que é universal daquela região do Império Romano. E Paulo era um cara muito intelectualizado. Então, desde cedo, ele era um cara muito à frente, autodidata, muito bom no que ele fazia. E quem que é Gamaliel? Tá? Só para você ter ideia de quem foi Gamaliel, a moral que ele tinha, no capítulo 5, lá do verso 33 a 44, Pedro, lembram do evento do cego Bartimeu, do cego que é levado, que ele
tem a sua visão restaurada no templo, aquilo gera uma confusão generalizada. Pedro é levado perante o Sinédrio e ali os caras querem matar Pedro. Ó, esse cara já está dando nos nervos já. Então a gente tem que dar um jeito de silenciar esse homem. Então começa um complô para matar ele. Então no meio desses caras, autoridades supremas para poder pegar Pedro, levanta um velho, levanta a mão. Pessoal, é o seguinte, prestem atenção aqui. Lembram-se de um tal de Judas? Ele menciona um Judas, não é Judas discípulo que traiu Jesus, é um outro. Ele queria começar uma revolução. O que aconteceu com ele? Sufocou, não deu certo. Então assim, preste muito bem atenção. Se o que esses homens estiverem fazendo for da vontade de Deus, não adianta vocês se oporem. Se o que esses homens estiverem fazendo for algo da vontade do Senhor, não adianta vocês se levantarem contra. Agora, se Deus não está no negócio, se Deus não está nessa parada, vai morrer. Pronto. Esse cara, ele acalmou a fúria de um Supremo Tribunal local, por assim falar. Então você vê qual que era o nível da autoridade do mestre de Paulo. Então Paulo ser educado por esse cara não era qualquer coisa. Então Paulo era um homem completamente singular, tá? E Paulo, consequentemente, como Gamaliel era fariseu, ele era também um fariseu zelosíssimo, um fariseu que ele guardava a lei com unhas e dentes. E por conta disso, ele respirava ameaças contra a igreja do Senhor. Ele tinha uma perseguição completamente dedicada. A gente acabou de ler no capítulo 26, do 10 a 11. Paulo, ele conseguia, como se fossem mandatos de prisão pelas autoridades judias, ele ia de casa em casa, sinagoga em sinagoga, pegando cristãos e obrigando eles a blasfemarem. Ele pegava o cara, arrastava para o meio da praça e falava assim: nega a Jesus. Nega a Jesus, eu prendo você ou a sua família. E quando havia um concílio que ele iria decretar a morte de alguém, Paulo, ele compactuava, ele votava a favor. Então ele era conivente com a morte de cristãos. Nós vemos por Estevão, o primeiro mártir da igreja. Quem está ali perto? Saulo, Paulo. Ele estava ali perto ali na hora. E era tão grande a sua dedicação que ele fala que eu fui até mesmo cidades estrangeiras. Então não havia limite. Paulo, ele ia além da jurisdição dele para poder buscar cristãos. Gente, não tinha avião, não tinha navio, não tinha carro. O cara ou ia a cavalo, ou ia a carroça, ou ia a pé. Então o cara era dedicado. Paulo era um cara sanguíneo. Ele ia até as últimas consequências por aquilo que ele acreditava. Deus viu isso em Paulo. Deus olhou e viu isso em Paulo. Paulo era um cara completamente dedicado no que ele fazia. Então Paulo era um completo perseguidor da igreja de Cristo. Ele iria até as últimas consequências para minar a igreja do Senhor. Porque para ele era uma heresia, era algo maligno, terrível. Então ele dedicou completamente a sua vida para isso. Só que, de repente, alguma coisa aconteceu. E esse perseguidor, sangue nos olhos, esse perseguidor que odiava a igreja de Cristo, ele muda completamente. Eu queria que nós, ainda no capítulo 26, pulássemos para o versículo 13. Vamos ler do 13 ao 16, tá? Diz assim: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só trará dor a você. Então perguntei: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituir o servo e testemunha do que viu ao meu respeito e do que mostrarei a você. Duas coisas interessantes que você tem que saber aqui, tá? Não tinha cavalo. As pessoas gostam de pregar que Paulo estava a cavalo, ele caiu de um cavalo. Não existe cavalo nessa mensagem. Esquece o cavalo, meu irmão. Não tem nenhum cavalo aqui. E segundo, alguns pregadores muito emocionados falam que aqui Deus mudou. Vou até tentar entonar o nome de Saulo para Paulo. Então tem que ter aquela dramatização para você arrepiar aí na cadeira. Não, Saulo é o nome dele em hebraico, Paulo é o nome dele em grego. Então ele mudou o nome para poder se familiarizar com os povos de fala grega. Seria como se um cara aqui no Brasil chamado Pedro
fosse levantado para pregar nos Estados Unidos, gastar sua vida lá, ele decidiu mudar o nome de Pedro para Peter, só. Não existe nenhum tipo de uau. Então, não tinha cavalo e Deus não mudou o nome de Paulo, tá? Então esquece essa parada. Agora, o próximo ponto importante, eu queria a definição do dicionário Aurélio do que é conversão. A definição do Aurélio Online define conversão como quando uma coisa passa a ser outra. Transformação, ação de alterar e ou modificar um sentido, caminho e direção. É curioso também que a palavra conversão no espanhol castelhano quer dizer transformado. Transformação, completa mudança de natureza. Irmãos, quando você lê o texto, se atente a todos os detalhes, o autor do texto não coloca ali à toa. Paulo fala para Agripa, perante uma autoridade: Rei Agripa, eu estava indo até Damasco com ordens para poder prender cristãos e eu estava indo contra a igreja do Senhor quando de repente uma luz veio por cima de mim e eu caí. Só que Paulo dá um detalhe muito importante, o texto fala que era meio-dia. Por que o autor ele frisa meio-dia? Meio-dia é a época do dia onde o sol está no seu ápice, está no seu apogeu de brilho e calor. Então aqui está falando, eu vi uma luz muito mais forte que o sol. O sol podia estar claro no seu apogeu, eu vi uma luz muito mais poderosa. E por trás dessa luz veio uma voz que disse: Saulo, por que você me persegue? E no momento que ele recebe essa pancada dessa carreta, ele já se coloca numa posição submissa e fala: quem és tu, Senhor? Ele já se rende ali mesmo. Alguma coisa aconteceu aqui. Aqui morreu o Saulo, que foi conivente com a morte de Estevão. Aqui nasceu o Saulo que nós conhecemos. Amém? O que prova que alguma coisa radical aconteceu, pois a sua mudança de alinhamento foi completamente repentina. O que me leva a pensar todos os homens na Bíblia que tiveram uma visão de Deus mudaram. Todos, sem exceção. Olhe comigo em Isaías capítulo 6, a famosa visão de Isaías que ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado num alto sublime trono, e a orla das suas vestes encheu todo o templo. Isaías ele tem essa visão de glória. E é curioso que isso é no capítulo 6, mas nós temos nos capítulos iniciais. Isaías está denunciando o pecado da sua nação, ele está apontando para o seu povo, ele está apontando para a nação e fala: nação corrupta, se converta, Deus vai punir vocês. Mas no capítulo 6, quando ele tem essa visão, quando ele recebe a pancada dessa carreta, no versículo 8, durante os versículos, aliás, ele fala: ai de mim, sou um homem de impuros lábios. O dedo que aponta, a mão que usa para apontar para frente, ela faz assim, ó. Tem um polegar apontando de volta. E aí, quando ele vê o seu pecado oculto na piedade dele, vem um anjo, pega uma brasa com a tenaz, toca em sua boca e o purifica. Então Deus lança a grande comissão: quem há de ir por nós? Então Isaías levanta a mão e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma visão correta do Senhor produz uma correta conversão. Ezequiel, um profeta que foi levantado para pregar para as pessoas no exílio babilônico, no capítulo 1 fala: eis que tive visões de Deus. Ele vê o céu começar a arder como se fosse uma grande fogueira. Ele vê anjos, ele vê os 4 seres viventes. Então de repente ele vê o trono de glória de Deus. E Deus fala para ele: Ezequiel, ninguém vai te ouvir, vão te odiar, vão te rejeitar. Mas Ezequiel fala: eu quero. E no final do capítulo 3 fala que ele fica à margem do rio da Babilônia, completamente em pavor pelo que ele viu. Nunca mais foi o mesmo. Irmãos, olhemos para João em Patmos, em Apocalipse, João capítulo 1, versículo 17, fala que ele tem uma visão de glória e ele vê 7 castiçais de ouro e um homem andando entre eles. De repente, quando esse homem se vira para ele, ele fala que a sua face brilha mais que o sol, os seus pés são como latão reluzente. O que ele diz no final do versículo? Eu caí como morto. O mesmo João que lá no Evangelho fala que ele deitava a cabeça no peito de Jesus,
O mesmo João, que em sua epístola, a primeira epístola de João, ele fala: eis que vamos testemunhar daquilo que vimos, ouvimos e tocamos. Jesus estava aqui comigo, é o que ele está querendo dizer. Ele vê Jesus em glória, em Apocalipse. Apocalipse quer dizer isso, revelação, remover o véu. Ele viu Jesus em seu estado de natureza, em glória. Quando ele vê Jesus em glória, ele cai como morto. Irmãos, o que esses homens viram mudou completamente o seu alinhamento. A real e correta visão do Senhor, ela muda a nossa conduta. Eu não estou falando aqui para você procurar pelo dom de visões. Alguns podem ter isso liberado, alguns não. Eu me converti muito cedo, desde moleque eu procurei dom de visão, nunca tive. Acho que é uma graça de Deus para não me assustar e dormir tranquilo. Mas eu entendo que se eu quero ver ao Senhor, eu procuro aqui. Jesus, ele é o verbo que desceu do céu. E as escrituras falam que ele é a expressão exata do Senhor. Então, onde eu acho Jesus? Onde eu acho a completa natureza de Deus, Vitor? Aqui, meditando nas escrituras, vivendo em comunhão. Pedro fala: aquele que não ama seu irmão também não ama Deus. Escritura, comunidade, igreja, é assim que eu testemunho, eu vejo ao Senhor. A real conduta perante Deus. Mas uma coisa é fato: Paulo viu alguma coisa que o mudou completamente. Vitor, como eu sei que alguém mudou completamente, alguém tem a sua natureza mudada, alguém de fato converteu? Muito simples, o exame de uma real conversão é o fruto. Jesus, em Mateus capítulo 7, me fugiu agora o versículo, fala que uma árvore má nunca dará bons frutos. Ou como dizia um pregador lá da minha terra: ninguém planta macaxeira para colher uva. Então, a natureza da semente vai repetir no fruto. Ninguém pode falar: Jesus mudou minha vida, ainda tem um pecado de estimação, não mudar completamente. Jesus mudou minha vida, mas lá fora é outra coisa. Entenda que eu vou falar uma coisa muito interessante. Aqui dentro você não impressiona ninguém. Aqui dentro você não impressiona ninguém. Onde você mostra a sua real conversão é lá fora. Igrejas estão cheias de pessoas de braços erguidos e falsos testemunhos. Igrejas estão cheias de pessoas de histórias muito bonitas, mas condutas completamente erradas. Eu sou professor, eu falo: filho de crente dá trabalho. Já trabalhei em empresa e falo: crente dá trabalho. Então aqui não é o local que você vai expressar o fruto da sua conversão, é lá fora. Isso aqui é um local de culto comunitário. Seu testemunho real é lá fora. Pelos frutos os conhecereis. E meus irmãos, prestem atenção, porque os dias são maus, são terríveis. Pessoas falam que se converteram, que adoraram ao Senhor, mas na conduta é outra coisa. Então a pergunta que eu lhes faço: irmãos, onde estão os nossos olhos? O que Paulo viu? É isso que eu me pergunto. O que Paulo enxergou? Eu me converti muito cedo, eu tenho quase 17 anos de conversão, mas mesmo me convertido tão cedo, mesmo tendo essa trajetória na minha vida, ainda falta muita coisa para eu ver. Eu ainda não fui totalmente cativado pela beleza do Senhor. Ainda mais hoje, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu mergulho, quanto mais eu me entrego, eu falo: meu Deus, como eu estou em falta. E Jesus já está à porta. Irmãos, aonde estão os nossos olhos? Será que você pode falar com convicção que uma carreta passou por cima de você? E eu queria caminhar aqui para o nosso terceiro e último ponto da mensagem, tá? Que é chamados. Queria que projetasse para a gente aqui só o versículo 18, por favor. Para abrir-lhes os olhos, Paulo falando para Agripa, e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus está comissionando Paulo: Paulo, peguei você, eu vou moer você, só que eu vou te enviar. Paulo tem uma transformação tão intensa, mas Deus fala para ele: Paulo, o que eu liberei sobre você não morre em você. O que eu liberei em ti não morre em você, não para em você. Eu te chamei, eu te salvei para salvar. Escute isso. Existe um pregador também, muito antigo, infelizmente ele já morreu já,
chamado David Wilkerson. David Wilkerson, ele foi um pastor que ele tinha uma igreja muito famosa em Nova York, na Times Square. E ele, inicialmente, ele morava numa cidade bem pequenininha, era um pregador comum, tinha uma igreja pequena comum, e ele gostava muito de ver televisão, ele passava horas e horas vendo televisão, matando o seu tempo na TV, e ele começou a sentir um chamado mais profundo para o ministério e a vida de oração. E Deus o chamou e falou: larga essa TV. Então falou: Deus, se alguém comprar essa TV hoje, eu atendo o seu chamado. Na mesma hora alguém ligou e ofereceu $100 pela TV dele. Ele tinha anunciado no mesmo dia, alguém ligou e comprou a TV dele. Então ele entendeu que a parada era séria. Ele começou a se dedicar no ministério e Deus o convocou a ir para Nova York. Ele foi. Por que Nova York, Vitor? Cidade maravilhosa? Hoje. Nova York, nos anos 60 e 70, era um local absurdamente violento, sujo, podre, completamente terrível. E tinha uma ação de gangues muito pertinente nesse lugar. E Deus começou a usar a vida do David Wilkerson para poder alcançar esses jovens. Tem uma foto que ela rodou a ilha de Manhattan inteira, que um jovem de uma gangue, ele está no tribunal, ele está sendo julgado para ser mandado para a cadeia. E um monte de repórter tentando tirar foto, tentando pegar um coletivo de imprensa. O David Wilkerson, ele começa a atravessar a multidão e ele estica o braço para tentar entregar uma Bíblia para esse moleque. E na hora que ele estica a Bíblia e o moleque olha para ele, alguém bate uma foto. E aparece lá, David Wilkerson, o pastor gangster. Ele tentando entregar uma Bíblia para um rapaz de uma gangue, que seria mais ou menos hoje um traficante. Para algum traficante. Essa foto começa a rodar a ilha de Manhattan, falando: que cara maluco, quem já viu um pastor se envolver com essas coisas? Com um marginal? Só que ele começou a abraçar esses jovens e trazê-los para a igreja. Isso até resultou num livro dele chamado Entre a Cruz e um Punhal. Na época vendeu que nem água, onde ele dá um testemunho de como ele foi usado por Deus para poder alcançar esses jovens. E anos depois ele tem uma visão. Ele trabalha tanto, mas ele percebe que a seara é muito grande e há poucos ceifadores e poucos trabalhadores. E Deus dá uma visão aberta. E nessa visão ele vê um cais, um porto e um mar revolto. E ele vai chegando perto e nessa visão, quem está no cais são pessoas muito bem vestidas, as pessoas comem, estão lá comendo como se fosse um buffet, brincando, conversando, batendo papo. E quando ele olha para o mar, ele vê uma multidão de pessoas na água se afogando. Ele volta de novo o seu olhar para o cais. Ele vê na margem do cais pessoas tentando jogar boias, mas são menor quantidade do que as que estão no centro do cais. E ele não entende: Senhor, o que é isso? E Deus fala para ele: isso é a igreja. Isso é a igreja. Então ele escreve essa visão. David Wilkerson, ele tem uma pregação que se intitula Um Chamado para a Angústia. Ela tem completa no YouTube. É 9 minutinhos, está legendada. Essa pregação é um soco no estômago. Chama Um Chamado para a Angústia. E você entende por que esse homem era apaixonado por evangelismo. O que eu quero falar para você com toda essa história é o seguinte, irmãos: nós somos salvos para salvar. Em Mateus 28, 16, 20, Jesus ele joga na mão dos discípulos a grande comissão ou o grande envio. Ele fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, um verdadeiro cristão comissionado, ele não guarda a mensagem para si. Ele não engole a mensagem para ele, de forma alguma. No capítulo 9, onde Paulo, é o primeiro registro da conversão de Paulo, Paulo ele está cego. Tamanha agressividade foi esse evento de ver Deus, de ter essa visão do Senhor, que um cristão piedoso chamado Ananias é levantado e fala assim: Ananias, tem um cara chamado Saulo, vá até ele e acolha-o. Ele vai até Paulo e ele começa a integrar ele na igreja. Ele abraça a vida de Paulo. Se não houvesse um Ananias, e aí? Já parou para pensar nessa sequência de consequências? Talvez não teremos tido Gálatas, Filipenses, Efésios. Você entende o peso disso? Irmãos, estamos vivendo em tempos sombrios, em tempos escuros. Eu estou tentando te dar um alerta. E que alerta é esse? Levante-se. Levante-se.
O pastor dessa comunidade, ele não consegue estar nos lugares 24 horas. Você está em lugares específicos. Levante-se. São tempos sombrios, irmãos, são sim. E agora que você tem que mostrar a luz do evangelho, levante-se. Eu tomei uma posição perante Deus. Eu não posso talvez pregar o evangelho na minha mesa de sala de aula, mas no corredor eu posso. Levante-se. Irmãos, estamos em tempos terríveis, as pessoas estão doentes, mentalmente falando. Você sabia que o índice de suicídio entre homens é gigantesco? Enorme. Sabia que o Brasil, segundo a ONU, ele é o país no continente americano com o maior índice de depressão? Talvez daqui a pouco uma menina vai perder sua virgindade. Talvez daqui a pouco um jovem vai experimentar droga pela primeira vez. Até alguns anos o Brasil ele perdia para a Índia em prostituição infantil. Já parou para pensar que talvez daqui a pouco uma menina vai vender o seu corpo na beira de uma estrada para algum caminhoneiro? Mas vamos deixar isso mais perto de você, tá? Saber que alguém no seu emprego, no seu trabalho pode estar a ponto de se matar, ninguém finge tristeza, todo mundo finge alegria. Já tentou consolar um filho de um suicida? Não é nada legal. Levante-se. Talvez você seja um Ananias que vai levantar um Paulo. Talvez você não seja a flecha, mas seja o arco. Irmãos, isso aqui não é uma corrida de quem chega primeiro. Isso aqui trata-se de um trabalho em equipe onde todo mundo tem que chegar no destino final. Você é a extensão de Deus na terra. Você é a mão de Deus na terra. Levante-se. Pode ter um Saulo cego por aí esperando um Ananias. A grande questão é o que Paulo viu que mudou completamente a sua natureza. E quando eu olho para nós como igreja brasileira, eu pergunto, será que nós estamos no mesmo fascínio? O que nós somos? Quem nós somos? Essa é a pergunta. Um clube social? Ou alguém que faz algo efetivo para o reino de Deus? Você não precisa que alguém te dê um cargo na igreja para você liberar uma palavra de Deus sobre alguém. De modo algum. Eu finalizo com um testemunho muito simples. Estava eu indo para a casa dos pais da minha esposa e uma peça do meu carro quis soltar. E um cara parou com o meu carro na pista e ele fez assim, apontou para mim. Falou, tá soltando. Na hora eu já entendi, parei no acostamento, o rapaz parou, era um senhor já, mais de minha idade, desceu, tirou a peça para mim. E eu senti muito no meu coração, ora por ele. E na hora que eu falei, perguntei o nome dele, perguntei, eu posso orar por você, amigo? Ele olhou para mim assim, meio congelado. Eu falei, moço, eu tô com vergonha. Por quê? Eu falei, eu sou crente desviado. Então orei com ele, ele ficou constrangido, marejou os olhos, foi embora. E eu fiquei com dois sentimentos no meu coração. Que é a alegria por ter sido usado por Deus, eu, esse esterco que sou. E segundo, temos o mesmo nível de desviados, tanto quanto integrados na igreja. A igreja brasileira está com um nível de desviados absurdos. Irmãos, precisamos nos levantar. É um chamado simples e é uma convocação simples. Levante-se onde você trabalha, onde você vive. Você não precisa ser um exímio pregador, um Hernandes Dias Lopes, um Del Hayacho, seja quem for aí de grande expressão na mídia gospel. Deus só precisa de um Ananiazinho, um Zé Ninguém. Amém? E a pergunta é, o que Paulo viu? Gostaria muito de ver também. Fique de pé no seu lugar. Amém? Que o Senhor ele possa contar com o seu coração, contar com a sua vida, para que no próximo encontro com Deus, eu torço bastante e a gente tem que colocar os carros do outro lado, de tantas pessoas que forem para lá. Amém? Convido a você a fechar os seus olhos, incline sua cabeça. Eu quero que você faça um autoexame.
que você veja na sua vida onde você possa transportar o Evangelho, transportar o reino de Deus, transportar as verdades do Senhor. Você pode ser um Ananias de alguém. Você pode ser um Marco para alguém. Eu não sei a sua realidade, eu não sei a sua condição, eu não sei a sua vida, mas o Senhor sabe. Eu oro para que Deus ele venha chacoalhar a sua vida nesses dias, tanto quanto a minha. Essa palavra é tanto para um pregador quanto para você. A gente está junto nesse